Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse é o curso mais importante do mundo, porque nele estudamos o livro mais importante do mundo, a Santa Palavra de Deus. Começamos a estudar a Bíblia pelo livro de Gênesis. Estamos estudando todos os livros da Bíblia, um de cada vez, e agora estamos analisando os livros proféticos do Velho Testamento. O profeta que veremos hoje tem um estilo de literatura muito interessante. Ele proclama a mensagem de Deus como ela está em seu coração. Ouça como começa a profecia de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então o Senhor respondeu: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. E Abacuque se queixa pela segunda vez. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. É assim que a profecia de Abacuque se inicia. Ele tem sido chamado de o profeta agnóstico, ou o profeta que sempre questiona. Uma vez vi uma charge sobre os pesquisadores do censo do país batendo na porta de um cidadão dizendo: eu só tenho perguntas, mas não tenho respostas. Poderíamos falar a mesma coisa sobre Abacuque. Aparentemente ele era um homem com muitas perguntas, mas poucas respostas. Eu me identifico muito com Abacuque. Quando eu estava fazendo seminário, fui convidado a abandonar o curso porque fazia pergunta demais. A primeira vez que estudei Abacuque, imediatamente me identifiquei com ele. Ele era como eu, questionava tudo. Na verdade, Deus o usou por causa de suas perguntas, do seu questionamento.
Quando estudamos o livro de Abacuque, descobrimos que, em questão de data cronológica, ele foge à regra do Velho Testamento e segue a linha do profeta Naum. Abacuque viveu na época imediata à queda de Nínive. A Síria não era mais uma potência mundial e os babilônios eram a grande potência da época. Abacuque sabia que assim que terminassem com a cidade de Nínive, eles viriam conquistar Jerusalém. Outros profetas já tinham dito: vocês não precisam mais se preocupar com a Assíria. Isso não era o que os profetas tinham dito ao povo de Judá sobre a Babilônia. Todos esses profetas, inclusive Isaías e Jeremias, tinham dito: vocês serão conquistados pelos babilônios e serão levados cativos, e daqui a 70 anos voltarão do cativeiro. Portanto, o povo de Deus já conhecia a sua vontade e a sua palavra e sabia que os babilônios estavam chegando. Abacuque sabia que assim que os babilônios e os medos tivessem conquistado Nínive, iriam para Jerusalém. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias e viveu na época em que Jeoaquim era o rei de Jerusalém. Jeoaquim foi o rei que assistiu à primeira rendição de Jerusalém. Isso quer dizer que Abacuque também viveu e ministrou durante o reavivamento ocorrido no reinado do rei Josias e também foi contemporâneo de Daniel. Abacuque vivia em Jerusalém quando seus habitantes ficaram sabendo que a Babilônia viria conquistar a cidade. Era esse o cenário político no qual Abacuque viveu e pregou. Nesse mesmo período, Jeremias também pregou a vinda dos babilônios como um julgamento de Deus. Mas sua pregação era impopular e o povo o odiava. Na verdade, o povo queria matar Jeremias, porque ele pregava que Jerusalém seria destruída pelos babilônios. Abacuque sabia que se ele pregasse a mensagem que Deus queria que fosse anunciada, ele também seria perseguido. Talvez ele achasse que a perseguição contra ele seria pior, em razão dele não ser um profeta. Abacuque era dirigente do coral, ele era um levita maestro. Em 2 Crônicas, capítulo 23, lemos que Davi dividiu o sacerdócio em 2 partes. Quando ele fez isso, 4.000 levitas foram separados para se dedicarem exclusivamente aos instrumentos musicais que Davi tinha feito para louvar o Senhor. Alguns dos salmos foram escritos por esses levitas, que eram cantores e músicos de tempo integral. Eles também eram compositores de música sacra. Abacuque era um desses levitas, ministros profissionais da música sacra. Coloque-se no lugar de Abacuque. Deus lhe deu uma mensagem e Jeremias, provavelmente, estava preso na masmorra, sem poder pregar. Talvez Abacuque tenha pensado: se eu pregar essa mensagem, eles provavelmente me colocarão acorrentado ao lado de Jeremias. Assim, Abacuque, o artista, músico, uma pessoa criativa, aparece com a mensagem de Deus na forma de uma incrível obra literária, de rara beleza. Poderíamos até dizer que o livro de Abacuque é o roteiro original de um programa de entrevistas. É como se Abacuque estivesse entrevistando Deus. Abacuque pregou para o povo de Deus que estava medroso e aterrorizado. Ao mesmo tempo que os vigias das torres estavam atentos aos sons e sinais do exército babilônico, Abacuque pregou: eu sei que o coração de vocês está cheio de dúvidas. Eu também tenho muitas perguntas no meu coração, às quais gostaria que Deus me respondesse. Senhor Deus, por que o Senhor não faz nada quando sabe que a tragédia está se aproximando? Por que o Senhor está usando esse povo ímpio para nos punir? Por quê? Por quê? Por quê? Na verdade, eu não acho que Abacuque fosse um profeta agnóstico, que tivesse tantas dúvidas assim. Acho que ele sabia as respostas. Um famoso pregador uma vez disse: os pregadores sempre coçam onde não está coçando e respondem perguntas que ninguém perguntou. Sabe, eu acho que esse era o caso de Abacuque. A essência da mensagem de Abacuque são as perguntas que o povo tinha no coração. E as respostas que ele deu a essas perguntas, numa forma literária muito rica, eram respostas às perguntas do povo. Conheço um pastor que, em 1959, foi convidado para um programa de entrevistas na TV. A entrevista foi um sucesso e ele foi convidado a voltar toda semana. Acabou fazendo isso por 10 anos. Um dia a apresentadora do programa ficou doente e não pôde ir. O pregador achou que conduziria aquela sessão do programa sozinho e que aquela seria sua chance de pregar com liberdade. Ele achou que seria uma oportunidade incrível. Acabou que ele teve que fazer o programa com o Homem do Tempo. No dia seguinte ele perguntou para o Homem do Tempo, que também era o diretor do programa,
Porque quando uma coisa daquelas acontecia, eles não deixavam a outra pessoa apresentar o programa sozinha. Ele respondeu que se fosse apenas uma pessoa falando, os telespectadores mudariam de canal. Num programa de entrevista tem sempre que haver mais de uma pessoa. Tem que ser um diálogo, para que haja uma dinâmica com as 3 câmeras do estúdio. Há tanto tempo Abacuque já sabia que as pessoas não gostam de ouvir alguém falar sozinho, não? Acho que ele foi o primeiro a usar esta forma de apresentação tão conhecida nos dias de hoje e que ensinam por aí nas faculdades de jornalismo ou comunicação. Abacuque já sabia disso. O estilo de entrevista. Ele conhecia isso. Ele foi muito esperto. Graças a isso, ao seu roteiro criativo, ele não foi apedrejado e nem jogado numa masmorra. Essa foi a pregação de Abacuque. Ei, vocês que estão nas torres de vigia, atentos aos babilônios, prestem atenção no que eu vou fazer. Vou construir uma torre de vigia e vou vigiar Deus. Vou fazer-lhe um monte de perguntas. Ele é Deus. Ele tem todas as respostas. Vou derramar meu coração para ele e falar de todas as minhas dúvidas. Então vou sentar na minha torre e vou esperar pela resposta de Deus. Vou ficar lá até que ele me responda. Abacuque foi muito esperto. Depois de um tempo ele disse: Deus me respondeu e vou contar para você o que ele falou. As perguntas de Abacuque para Deus eram as mesmas que o povo tinha no seu coração. Todo o povo de Judá tinha as mesmas dúvidas. Depois Abacuque anunciou que Deus tinha lhe respondido e o que ele iria dizer tinham sido as respostas para todas as perguntas. Eram as mesmas perguntas que o povo de Judá estava se fazendo e todos queriam ouvir a resposta. Todos. De todas as respostas de Deus, a que mais ajudou Abacuque foi a que está expressa no versículo 4 do capítulo 2 da sua profecia, que diz assim: o justo viverá pela sua fé. Essa foi a resposta de Deus às perguntas de Abacuque. Ouça o que mais Deus disse a respeito dos inimigos de Judá. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Mas Deus fala para Abacuque e para todo o povo: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Isso foi uma notícia boa, e a resposta de Deus para o seu povo, confirmada através da pregação de Jeremias e de Isaías, que disseram que o povo de Judá voltaria do seu cativeiro. Bom, nós temos que ficar por aqui hoje, mas não perca o próximo programa, hein? Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.